Muito bem, chegou a hora de falar do quarto episódio de Falcão e o Soldado Invernal, aquele episódio que você vai odiar ainda mais, John Walker. Então, assina o canal, aciona o sininho para não perder as notificações. E hoje, Bruna, vai ter treta pra caramba. Robson, essa série tá, assim, ó, numa crescente muito boa pra mim. Primeiro, né, eu fiquei numa ausência aqui, mas acompanhei todos os episódios, acompanhei os reviews que a gente trouxe aqui no canal. Eu acho que Falcão e o Soldado Invernal tá numa crescente muito boa. Esse episódio trouxe muito isso. Eu acho que a principal questão é essa ambiguidade das coisas, né? Porque até tu começou falando aqui, já vamos tretar com John Walker, né? De odiar ele ainda mais, mas ao mesmo tempo de entender um pouco mais, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que a Marvel vem fazendo muito bem, que é construir seus personagens. E mesmo ali nesse episódio, ali com uma cena, a gente conseguiu entender um pouco a motivação dele. Sim, ele é um babaca, sim, ele é um idiota, e a gente já vai falar sobre cada coisa errada que ele fez nesse episódio, mas a gente conseguiu essa questão de tudo que ele passou, Afeganistão, né, a questão do super soldado, de estar vestindo literalmente os sapatos e as roupas de outra pessoa e não estar aos pés disso, né, e daí da questão de ter a possibilidade de encarar o soro e um superpoder, né, e o que tu faria, né? Enfim, acho que vou largar essa semente, mas eu quero falar mais sobre. Não, várias questões aí que tu já chegou chegando. E aí, bem isso, né? Com todas essas questões que em poucos minutos a gente viu construído ali. Quando um diálogo é bem escrito, né? Quando o roteiro é bem escrito, não precisa de 3 horas para contar um negócio. Eles contaram em 2 minutos, né? A gente já tinha o background dos episódios passados, mas ali, como tu falou, nesse diálogo ele mostrou quem ele era. E a gente entendeu que, apesar de ele ser um herói de guerra, entre aspas, ele era um cara que tinha um passado que não era tão heróico assim, né? Afinal, ele estava numa guerra em nome de um país, sabe-se lá, a gente sabe por quê, né, na história, que se mescla com a realidade em função disso, no Afeganistão e outros que eles que citaram ali, ele está ali como um instrumento de um Estado, né? E ele foi e fez o que fez e foi condecorado, né? Quão heróico é isso, né? O quão benevolente é isso, quão benéfico é isso, né? Eu acho que naquele diálogo ficou muito equilibrado isso. E a gente pode ver, então, que apesar dele ser aquele cara super famoso que tá ali dando autógrafo, que deu entrevista no episódio passado, que contou um pouco da história, que ele tem coragem, padaná, na verdade, aquilo tudo não era bem assim, né? E naquela particularidade ali com Estrela Negra ficou evidente isso, né? E a Eu gente gostei já. muito. E o episódio já no episódio passado ele já deu essa questão, ó, tem 20 soros de super soldados, ele vai cair na mão de alguém errado, né? Será que o Zemo? Não, o Zemo a gente viu o que ele fez. Ele tá realmente numa escalada contra esses super seres desde Sokovia. Então, isso permaneceu aqui, ele foi lá e quebrou os frascos, matou o cientista. E agora, sem ele ver, lá sobrou um e John Walker pegou e naquela treta toda que já estava acontecendo, ele já tinha tomado um pau das meninas de Wakanda, as Dora Milaje. Então aquilo tudo foi acendendo no corpo dele esse questionamento. Ainda que ele teve a pseudo-decência, ou entre aspas, decência, de expor isso, né, naquele diálogo com o Lemar. Ele colocou, será que né? Se tu tivesse a Internamente ele estava se perguntando se tivesse essa oportunidade faria, né? Ele estava com um uma pouquinho de conversa, dúvida. mas ao mesmo tempo com a própria consciência. E eu gostei muito do que o Lemar colocou ali, de que o poder ele só mostra, só amplifica quem a gente realmente é. E né, daí comparou tipo o Steve Rogers, né? E lá dos opostos da moeda, assim. Eu gostei muito disso, achei isso muito forte, muito poderoso, muito real, porque é o que a gente vê. De repente, tu vai ganhar um superpoder, isso, o poder em si não só sobre super, né? O soro, mas também dinheiro, posição, status, tudo vai mostrar quem tu realmente é, um lado teu. E tu que vai mostrar isso, né? Então achei isso muito forte e já mostrou quem realmente o John Walker é, de certa forma, né? E que se uniu muito bem com outro diálogo que era do Barão Zemo com o Bucky e com o Sam, que eles comentam, né? Ah, o super soro e tal. Mas o Steve Rogers não aconteceu isso dele.
só existe um Steve Rogers, né? Com todos os outros deu problema porque só existe um abnegado, um Capitão América com toda aquele background que a gente teve lá no primeiro filme, que foi consolidado em todos esses 10, 12 anos de mundo Marvel. Então, cara, é só um que deu certo, sabe? Porque ele é um ponto fora da curva, não os outros, né? Então, faz sentido quebrar com tudo, faz sentido o Barão Zemo ir contra tudo isso. E o próprio Sam, né? Ele falou, não tomaria, não tomaria, sabe? Isso que esse que é o herói, esse é o espírito do herói, esse é o espírito do Steve Rogers do primeiro filme, sabe? De o Steve Rogers que não tomou um soro para amplificar sua força, ele foi literalmente lutar por uma causa que era vida ou morte, que era certo e errado, e também uma coisa que depois ali a Carly, como parceiro dela, falou, acho que foi, né? Agora não sei, tô confusa, mas enfim, foi falado, né? Que antes a gente vivia num mundo em que era muito mais simples, né? Era o errado e o certo, e agora a gente tá num momento em que a gente, tanto aqui, de certa forma também, mas ali no universo cinematográfico deles, que tem a questão do blip, né? Em que tá todo mundo confuso, tem muito mais ambiguidade, né? Então não é tão simples assim. E o Steve ele foi no momento em que realmente era necessário, não foi uma opção, foi uma certeza, né? O Então mundo é era bem. outro, né? O mundo era outro, E né? tem que dizer que nesse episódio, assim, o Barão Zemo também cresceu muito pra mim, assim, fantástico, assim. No episódio anterior já tinha sido muito bacana, assim, mas eu gosto de vilões que são fiéis ao seu propósito. Isso, na verdade, não só vilões, mas os personagens em si, heróis, vilões, quando eles são fiéis ao seu propósito, né? A gente vê isso muito com os heróis, que é comum, mas os vilões às vezes se corrompem. Não, ele é fiel à sua causa, né? Como tu falou, ele podia ter pego ali alguma coisa para tentar vender ou para tentar o soro, mas não, já que aquele era o principal objetivo dele, ele destruiu tudo que ele pôde, porque era essa o objetivo. Então, eu acho que isso que faz um bom vilão, um bom personagem. Não, o Barão Zemo foi um dos melhores personagens aí que surgiu, assim, o pessoal chiou muito quando ele apareceu lá em Guerra Civil, mas a cada episódio ele, como tu falou, reforça esse propósito e reforça o quanto ele é bom, né, nessa coisa. Embora a gente tenha essas retcons aí, porque ele finalmente falou que era um barão, falou que era rico, isso que não tinha nada disso em Guerra Civil, né, ele só estava pela família dele, já era uma causa, entre aspas, tão nobre quanto a da Carly, né, e agora não, agora já mudou de figura, ele é um cara que tá mostrando cada vez mais a vilania dele, já matou, ele atirou na Carly, né? Ele não teve dúvidas, né? Não tem dúvida, ele não tem dúvida nenhuma quanto ao que ele está fazendo. Então, quando os outros estão ali titubeando, né? Fazemos isso, não fazemos aquilo, dou escudo, não dou escudo, perseguimos eles, lutamos contra eles, não, vamos conversar, sabe? Tá tudo numa esfera assim de dúvidas, como vamos tratar tudo isso, e ele não. Ele tá indo direto ao ponto, sem muito esquema, né? E acho que isso é uma coisa que eu tô gostando da série em si, que ela tá sendo fiel a essa questão. Como a gente também tá sendo exposto a, sei lá, The Boys e várias outras questões que colocam o mundo dos super-heróis numa realidade, né? E a gente vem falando aqui que a gente gostou muito, acho que foi lá no primeiro episódio, né? Que colocou essa questão dos problemas burocráticos, que é uma coisa muito real, isso aproxima a gente. A série também tá sendo muito isso. O vilão ele vai atirar, né? Vai haver derramamento de sangue, vai ter que ter uma pancadaria, vai ter essa dualidade interna em que a gente chegou a série, a cena final, né, ali com o John Walker foi tão impactante, porque faz parte, né, não faz parte o problema, mas essa humanidade da coisa, né, então acho que isso que a série tá sendo muito bom, bem pé no chão nesse sentido de mostrar o mundo como ele é e não uma coisa assim tão infantil, colorida, né, porque é uma série mais policial, mais adulta, assim, de certa forma também, né. Mas é uma trama mais adulta, não tão sombria, mas mais E sóbria, né? Não sombria, sóbria. E aí, como a gente viu, o Soro ele ressaltou então o poder, o cargo, essa nova condição, ressaltou o caráter, o mau caráter que ele é, e ele fez o que fez, né? Primeiro, ele já estava na escalada de raiva dele, né? Porque ele é para ser o Capitão América, é para ser o cara, e ele quer sabe dar quem eu, ela, ele quer né? ser um cara à altura dos heróis, e ele não é. E ele então matam, né? Ele vê a Carly matando o amigo dele, né? Então já tem um outro motivador ali. O motor vai aquecendo, né? Eles foram aquecendo o motor do John Walker nesse episódio. E aí ele se revoltou ainda mais, ele fez o que fez,
e quando chegou a hora dele fazer a luta ou a vingança contra essas pessoas, ele novamente mostrou quem ele é. E aí ele foi muito assim, ele tá muito também fiel ao que é nos quadrinhos, porque ele é um cara assim que dá muita raiva, né? Nos quadrinhos tu vê ele assim, esse cara é um escroto demais, né? E aí ele tá alcançando níveis ali, talvez, de Joffrey, de Game of Thrones, de ódio da galera, né? Eu acho que hoje em dia a internet parou, nessa sexta-feira que o episódio foi ao ar, a internet parou para se revoltar contra esse cara, que é vai virar de alguma forma o agente americano. Não sabemos de que forma vamos tratar nos próximos 2 episódios, né? E outro toque, Bruna, em relação a Falcão e Soldado Invernal é que a cada vez que eu abro o aplicativo e eu vejo o tempo de duração do episódio, eu fico feliz. Tipo, não Exato. é tipo WandaVision com meia hora ali. E, cara, 50 minutos passam, parecem 20, sabe? É quase uma hora que já acabou, cara, sabe? Eu fico ainda, apesar de ser mais longo e a gente curtir mais, ainda tem essa questão de que, puxa vida, como passou rápido, né? Não mostrando que a Marvel, mais uma vez, sabe exatamente o que está fazendo, que em episódios mais longos consegue nos deixar com esse gostinho, essa agonia por mais, né? E entregando esses episódios semanais aí de uma forma excelente, né? Então, realmente, a gente vai ter agora os desdobramentos dessa ação do John Walker, né? Que nem ele cometeu isso, foi gravado por centenas, não, mas umas boas dezenas de Não, pessoas eu acho que trabalhando. tinha umas centenas ali, acho que já estava beirando centenas ali, né? Tinha bastante gente em volta. Então já tinha centenas, até talvez milhares assistindo aquilo ali. Então a gente vai provavelmente haver imagino eu, uma resposta do governo, que colocaram ele ali como o garoto propaganda, o boyzinho perfeito, né? O Capitão América, né? Então uma resposta imagino que tenha que ter uma resposta a partir dessa ação dele, né? Vamos ver como é que isso vai Sabe o que acontecer. pode rolar ali? Pode rolar o que acontece hoje no mundo todo também, de pessoas verem aquilo e concordarem com o que ele fez, sabe? Isso pode acontecer e eu tô bem preocupado com isso. Ali, acho que seria uma coisa muito interessante se for colocado dessa forma, porque aí vai acender ainda mais a polaridade da situação, né? Em que a gente tem ali os terroristas, né? Que até a Carly botou, terroristas depende do lado que tu vê isso, né? Que, mais uma vez, são vilões em que a gente, por mais que estejam fazendo coisas erradas, a gente saiba, a gente consegue entender a motivação, a gente consegue questionar da mesma forma como o Sam, né? Ele disse que entendia a causa, mas não concordava com as ações e com a forma como ela estava fazendo aquilo. Então, creio que se seguir isso, espero que até siga com isso que tu falou, vai acender mais essa polaridade de lados opostos, uma guerra mais iminente entre as pessoas em si, né? E da mesma forma como, infelizmente, a gente tem muito aqui no Brasil, nos Estados Unidos, mais questões políticas, né? Questões religiosas, das mais diversas frentes. Acho que se eles conseguirem mostrar isso em tela, vai ser ainda mais impactante e mais relevante também, né? Eu acho que eles vão poder, é uma questão de previsão, né? Mas eles vão poder tocar em assuntos bem ainda mais polêmicos e atuais, né? Como já fizeram com o racismo nos episódios anteriores, né? Essa questão da rebelião, do certo e do errado, dessas áreas cinzas entre o preto e o branco ali. E agora, cara, se fizerem essa condição de pessoas e público manifestando apoio ao que o John Walker fez, sendo gravado, filmado, exibido. Provavelmente alguém ali estava fazendo ao vivo, né? Aquele ao vivo maroto no Instagram ali ou no Twitter. Então, cara, isso ainda vai colocar a série em outro patamar, ainda mais polêmico e conflitante e reflexivo, né? Então, olha, se isso acontecer, vai ser bem interessante para questão de reflexão mesmo, né? Deixar se realmente a série se tornar um legado, assim, a ser analisado, da mesma forma como a gente trouxe muitas reflexões a partir de Lovecraft Country, que levantou muitas questões, assim, para a gente pensar e que eu acho que vão ser, de novo, se a Falcão também seguir essa linha, né, mas que vão ser séries que vão ficar marcadas nesse nosso tempo para depois serem analisadas como uma reflexão do que a gente está vendo aqui na vida real, vamos dizer assim, né. É.
Dá A gente tá muito falando estudo, dá muito TCC aí, Bruno. assim, é que essa é a minha paixão por toda a questão audiovisual, né? Que tudo é essa questão aí. Mas a gente tá falando de muita coisa séria, mas a gente tem que falar de coisa. O que foi as Dora Milaje? Ah, roubaram a cena, né? Roubaram a cena. Maravilhoso, Completo, completo. Não, colocaram o maravilhoso. John Walker no seu lugar, né? Não conseguia mexer o escudo, né? Pegaram o braço do Bucky, cara. Pegaram o braço do Bucky. Ai, o Aqui, braço... ó. Não, Incrível. foi Já muito. podia. Sabia que isso acontecia? Eu não Eu sabia. achei a cena, mais uma vez, as cenas de ação estão entregando muito, muito boas. E ali, ainda mais com as Dora Milaje, que a gente sabe todo o treinamento que elas têm, o tipo de soldados que elas são, basicamente, né? O que elas representam, as cenas delas ali foram incríveis, né? Ali, os giros, pulos e chutes e socos foram muito bem executados, né? Uma produção, novamente, muito boa. Até o John Walker falou, e elas nem são super soldados, mas é que a gente sabe sim, claro, ele pode ter treinado a vida toda, a gente viu ali no filmezinho que mostraram sobre ele, né? Um soldado, muito tempo, só que não existe nada, a ideia de Wakanda é que não existe nada como Wakanda, e não existe nada como as Dora Milaje, né? O treinamento delas é muito diferencial de qualquer soldado americano, de qualquer soldado, de qualquer outra coisa, né? Então, mostrar essa superioridade delas quanto a um treinamento de um soldado ficou muito bem colocado, né? Nossa, incrível, incrível. E a cena de abertura, né, com o Bucky fazendo o tratamento lá em Wakanda. Quando abriu com Wakanda, eu pensei, cara, agora acabou, né? Agora eles querem acabar com a galera, né? E aí mostrou aquela cena, putz, o Sebastian Stan entregando muito como ator ali, né? Fazendo todo aquele drama e conseguindo superar um trauma de uma vida inteira, né? Sim. E aí, mais uma vez, voltando ao que a gente tinha de expectativa à série, né? Que era mostrar mais sobre os nossos protagonistas, o Falcão e o Buck, né? Em seu passado, em seu momento atual e os impactos de tudo que eles passaram até chegar aqui, que é o que a gente quer ver. A gente quer conhecer mais eles, que eram muito secundários e que agora ganharam seu protagonismo de fato, né? E aí, a cada episódio, a gente tem um drop um pouco mais ali, é a família do Sam, a terapia do Buck, né? Então, essas questões são muito importantes para a gente agregar e ter essa construção bem bacana de personagem, até porque a ideia é que agora eles tomem mais à frente, né, junto com outros que está se construindo, dos novos Vingadores, dos Vingadores em si, né, do grupo que a gente tem nas nossas telas. É verdade, é verdade. E aí eu comentei no episódio anterior, né, acho que foi que eu gravei com o Del, que o Zé tava junto, que eu tô com um cutuco de que essa série vai terminar com um gancho ruim para os heróis. Oh, por favor, pelo amor de Deus. As pessoas não têm respeito com home office aqui, né? E, Bruno, eu comentei em episódios anteriores que eu tô com um cutuco forte de que essa série vai deixar um gancho ruim para os heróis, ruim para o Sam, ruim para o Buck. Acho que Zemo não volta para a cadeia tão cedo. Vai ter uma provocação tão impactante quanto a gente teve lá em Guerra Civil, com o Tratado de Sokovia, os heróis ainda agindo de forma não tão específica, não tão orientada. Acho que essa discussão pode retornar em algum patamar. E acho também que John Walker não vai ser um cara que vai para a prisão, não. Acho que as coisas vão ficar bem ruins. E a gente tem mais 2 episódios. Só mais dois? Dá mais 2. Não, Sim. não pode ser, viu? Eles fazem isso, episódios mais longos, mas menos episódios pra gente sofrer. Pelo nosso sofrimento, mas acho que, falando sério, acho que eu concordo contigo. Não acho que, eu falei que provavelmente vai haver uma resposta, pode ser uma resposta do governo ou do público, como tu mesmo falou, mas vai haver uma resposta, mas não acho que John Walker vai ser preso nem nada, né? Acho que vai ter uma transformação e a gente não vai ver ele só aqui. Acho que vai haver um crescimento para ele continuar, é claro, no nosso universo cinematográfico integrado aí da Marvel, né? Porque é uma construção de um personagem até chegar no agente americano, como tu comentou, né? E eu acho que também tenho essa sensação de que, como tudo está se construindo, até como eu falei, dessa polarização, acho que pode acabar bem ruim para eles mesmo. E com o gostinho de quero mais, né? De que a gente precisa continuar acompanhando essa longuíssima saga aí nos cinemas e na TV para ver o que vai ser dos nossos protagonistas. Eu tô achando que essa série vai ter uma segunda temporada, sim.
E ao contrário de WandaVision, a gente vai ter mais episódios e mais tretas envolvendo essa galera aí, o Bucky Barnes, Sam Wilson, Sim. o legado do escudo que foi manchado literalmente nesse episódio, aquela cena icônica demais do Uhum. John Walker com o escudo com sangue, cara, fizeram tudo certinho nesse episódio aí. Com certeza, né? Diferente de WandaVision, que era ali um plot assim bem centralizado num único momento, aqui a gente tem muito mais possibilidades, mais personagens para trabalhar, mais histórias e desdobramentos, porque como a gente falou, é uma série mais policial, mais pé no chão, mais viável de se trabalhar em segunda e terceiras temporadas, vai saber, né? Intercalando ali com o lançamento de algum filme, de alguma outra série, que vai tudo se conectando, quem sabe que tudo está conectado, né? Então acho que é bem possível que essa série tenha uma longa vida e espero que sim. Acho que eles não podem. Acho que tem muita coisa aí para resolver em 2 episódios. Vai ficar lacunas abertas, vão ficar consequências para o mundo Marvel. E eu tô com o cutuquinho aqui, outro cutuco, o vídeo dos cutucos. Pode ser um cutuco nível Mephisto aqui, tá? Mas eu acho que no final do 6º episódio vai rolar um pós-crédito assim. Falcão e Soldado Invernal continuam. Acho que vai rolar isso. Eu acho que esse é um cutuco bem mais fácil do que o do Mephisto. E eu acho É. que não sei se vale comentar, mas, por exemplo, a gente tinha toda a questão do máquina de combate, né? Que apareceu ali numa única cena, como na sua forma civil, né? Acha que ele volta ainda? Pode ser, não sei, não sei. Mas acho que ele já ficou bem deslocado da trama, não sei. Não sei, Porque só daí não. fica muito mesma coisa com a Sharon Carter em Madripoor, sabe? Fica aquela coisa, na hora H vai chegar o máquina de combate? Não, acho que não. Acho que não. É, verdade, bem colocado. Só Sem meio bem. Deus, sem Deus Ex Machina, por favor. E a nota, Bruna? Nota pro episódio, olha, essa aí, se a gente já tava dando 4, 4,5. Isso é, né? Eu acho que eu vou dar um 4,5. 4,5, né? 4,5, perfeito. Bem sentinel que pôr. É isso, não tem. Também não vamos dar 5, porque não foi. Sei, vamos guardar esses 5. Vamos É, guardar esses 5. gastar essa carta aí. Vamos guardar esses 5. Mas é isso. E você, de 0 a 100, enquanto odeia John Walker? Mais de 1.000, 1.100, 1.000 milhões? Comenta aqui com a gente. E comenta aí se você concorda com os nossos cutucos. Comenta se você tem uma teoria para os próximos 2 episódios. Deixe seu like, que é bem importante para a gente. Assina o canal, aciona o sininho. E voltamos na sexta-feira que vem com o penúltimo episódio de Falcão e o Soldado Invernal. Porque você sabe, Bruna, A vigília não para. não para.